Nós estamos aqui para estudar e entender as Sagradas Escrituras. E o que é muito importante é que vocês não acreditem no que eu estou dizendo, no que uma pessoa diz, mas no que a palavra de Deus diz. Porque se vocês acreditam no que eu digo, eu posso cair morto amanhã e vocês vão confiar em quem? Então acreditem no que a palavra de Deus diz. Vocês vão olhar, vocês vão ler, vão comparar, e aí vocês vão dizer, não, então eu acredito, não porque uma pessoa disse, mas porque a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, dizem. Para ilustrar a necessidade de nós entendermos a palavra de Deus, de nós realmente podermos estudar e entendê-la, eu gostaria de fazer uma ilustração aqui. O que é essa figura? Será que então não estou segurando errado? De repente é assim. Ou então é assim. Ou assim. É difícil de nós realmente sabermos por quê. Porque nós estamos vendo apenas alguns riscos, partes de uma figura. Mas quando nós olhamos a figura como um todo, aí não fica dúvida. Porque nós olhamos a figura e nós vemos tudo agora. Não vemos apenas riscos, mas toda a figura. Agora, alguém tem dúvidas de que isso seja uma casa? Todos nós vamos olhar e dizer, não, isso é o desenho de uma casa. Mas aqui não sabíamos. Por quê? Só vimos partes. E isso dificultava o nosso entendimento do que é aquela figura. Também com as Sagradas Escrituras, muitas pessoas fazem a mesma coisa. Pega um pouquinho aqui no meio, depois pega um pouquinho mais para cá, e depois pega um pouquinho no final. E querem entender o que ela está dizendo. Não se entende assim. Tem que se ler como um todo. Alguns pegam lá e às vezes ensinam assim, Judas foi e se enforcou. Depois vira lá e onde der o dedo ele coloca, vai tu e faz o mesmo. E aí como vai ficar? Precisamos conhecer a palavra de Deus como um todo, não apenas como partes. Outra questão que é importante é que não precisamos apenas entendê-la como um todo, mas também entendê-la dentro dos seus contextos. Contexto cultural, histórico, linguístico e geográfico. Contextos são as coisas que estão em volta, que estão junto, que estão ao redor. Então, quando nós falamos em contexto cultural, a palavra de Deus, quando ela foi escrita, tinha o costume daquele povo. Então, nós vamos olhar, estudar a palavra de Deus e vamos olhar os costumes daquele povo para entender algumas passagens, para entender o porquê está escrito certas coisas ali dentro. Também nós vamos olhar a história. Quer dizer, quando estudamos a palavra de Deus, vamos olhar quais eram os reis que estavam, em que ano os fatos aconteceram, porque ela é genuína, ela é verídica, ela dá as datas, dá os reis, e isso serve para nos mostrar que ela é verdadeira realmente. Não é uma historinha qualquer inventada por uma pessoa, mas tem dados históricos, fatos históricos, que são importantes para o nosso entendimento. Também nós vamos estudá-la dentro do contexto linguístico. O contexto linguístico é a língua onde ela foi escrita. O Velho Testamento, a grande maioria do Velho Testamento, foi escrita na língua hebraica. Então aqui tem um pequeno trecho da língua hebraica para vocês olharem. Tem algum voluntário que gostaria de ler para nós aqui? Então, o Velho Testamento foi escrito nessa língua aqui. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega, que é essa outra aqui. Também uma língua bastante diferente da nossa língua hoje. Se tem algum voluntário que gostaria de ler também, fique à vontade. Aí, o Velho Testamento, numa determinada época, foi traduzido também para a língua grega, e depois tudo isso foi traduzido para o latim, e também tudo isso foi traduzido para o inglês, foi traduzido para o português, e também continua sendo traduzido para muitas línguas hoje. É por isso que a palavra de Deus chegou até nós. Foi escrita no hebraico no Velho Testamento, no grego no Novo Testamento, e foi traduzida para a nossa língua. Quando ela foi escrita
nesses tipos de papéis aqui, que eram os papiros. Não tinha tipografia naquela época, não tinha computador, não tinha nem máquina de escrever. Era tudo à mão e nesse tipo de papel que era feito à base do papiro. Nem todos os textos foram em papiro, mas a maior parte foram escritas em papiros e enroladas em rolos, como é ilustrado aqui nessa figura. Deus usou 40 pessoas diferentes, 40 autores diferentes, para escrever a palavra de Deus. Num espaço de tempo de 1.600 anos. E o que é interessante nisso é que ela se harmoniza perfeitamente e se encaixa perfeitamente, mesmo tendo 40 autores e um espaço de tempo de 1.600 anos. Por quê? Porque o autor verdadeiro foi Deus. Ele só usou homens como instrumentos para estar escrevendo o recado de Deus, aquilo que Deus tem para nos ensinar, para nos falar. Aquilo que Deus quer que nós saibamos. Também, nós vamos estudar a palavra de Deus dentro do contexto geográfico. Ou seja, nós vamos olhar no mapa e ver onde é que os fatos aconteceram. Aqui está um mapa mundi e no centro desse mapa nós vemos um quadrado que compreende o mundo antigo, que é parte da Europa, norte da África e o Oriente Médio, Turquia, Israel, Síria, Irã e Iraque. É aqui que se desenvolveu o mundo antigo e também a história relatada nas Sagradas Escrituras. Nós vamos olhar no mapa e vamos ver onde ficava a cidade de Nínive, onde ficava a tal Torre de Babel, onde que ficava o Jardim do Éden. Porque a Bíblia nos dá fatos e nós vamos ver aonde ficava isso para ver que o que Deus diz é verdade, são fatos. E nós podemos acreditar no que ela diz. Eu gostaria de pedir a ajuda dos senhores agora para me explicarem o que é isso aqui. O que é essa figura aqui, ó? Um L? Será que tem certeza absoluta que é um L? Pode ser alguma outra coisa? O que, por exemplo? Um canto? Poderia ser um ângulo também, né? Nós temos uma certa dificuldade em determinar com exatidão o que é isso, porque nós estamos vendo só apenas aquela figura isoladamente. Nós poderíamos ficar horas discutindo entre nós, um achando que é um canto, outro achando que é um L, outro achando que é um ângulo, e até podemos criar divisão aqui no nosso meio por causa disso. Mas quando nós olhamos toda a figura, aí nós vemos o quê? Que é um L. Ninguém vai discutir que isso daqui não é um L, por quê? Nós estamos olhando a palavra lata. E dentro da palavra lata tem a letra L. E quando nós olhamos as coisas como um todo, é muito mais fácil de nós entendermos. Como nós olhamos o contexto, as coisas que estão ao redor, aí nós entendemos, não precisamos ficar adivinhando. Vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Nesse contexto aqui, vou pegar aqui, é mais fácil de verem. Nesse contexto aqui, ó, já não parece ser tanto um L. Tem mais alguma coisinha aqui. E quando nós olhamos, nós vemos que isso daqui é o canto de uma casa. Mas olhando o contexto, ninguém vai discutir que isso seja um L. Ou tem alguém que acha que isso é um L igual? Não, mas dentro do contexto não tem por que discutir. Também poderíamos analisar esse outro tipo de figura aqui, ó. Que também poderia gerar um pouco de discussão, se nós olhamos assim. Mas quando nós olhamos tudo, aí nós vemos que é a ponta de uma flecha. Também ninguém vai ficar discutindo que isso daqui não é a ponta de uma flecha, porque nós olhamos o contexto. Poderíamos também pegar um desenho bonito aqui de um artista famoso. Olhem só. Com o narizinho um pouco avantajado, né? Mas também ninguém vai discutir e dizer que isso daqui é um L. Podem discutir e dizer que o desenho é feio, podem dar risada do desenho, pode dar risada do desenhista,
Mas ninguém vai dizer que isso daqui seja um L, porque nós estamos olhando o contexto. A palavra de Deus também, quando nós olhamos o seu contexto, nós não ficamos com dúvida. Muitas pessoas dizem assim, a Bíblia, Sagradas Escrituras, tem muitas interpretações. Mas o que acontece de as pessoas criarem tantas coisas é porque elas não olham o contexto, não olham as coisas que estão ao redor, não olham a cultura do povo, a história que envolvia, o contexto linguístico e o contexto geográfico. Por isso que as pessoas ficam confusas. E por isso que tiram várias conclusões e acabam não chegando a um ponto em comum. Porque não olham dentro do contexto. Mas quando nós olhamos dentro do contexto, nós entendemos o que ela diz. Não só há a interpretação correta, mas há um entendimento do que ela realmente ensina e do que ela realmente diz. Em determinado lugar, chegou uma pessoa numa cultura diferente, um povo diferente, e começou a falar, olha aqui, ó, quem quer ir para o céu, vem aqui na frente, vem aqui que você vai para o céu. E não foi ninguém, o cara saiu frustrado dali. Só que no costume daquele povo, o céu é o pior lugar que se pode imaginar para ir, porque eles acreditam que o céu é muito perto do sol. Então lá deve ser muito quente, então eu não quero ir para lá. No costume daquele povo, no entendimento que eles têm das coisas, o céu seria um lugar ruim. Já no nosso costume, o céu é um lugar bom. E quando chegava para ensinar, vai ensinar as Sagradas Escrituras, lá naquele costume, você tem que usar o quê? O lugar de Deus, talvez. Mas tem que olhar o contexto. Porque dentro do costume daquele povo, céu é um lugar ruim. E que também muitas coisas nas Sagradas Escrituras são mal entendidas, porque as pessoas não conhecem o costume do povo, porque as pessoas não conhecem a história, porque as pessoas não conhecem a língua e acabam ensinando coisas erradas por não conhecerem termos que a Bíblia cita no original, que tem um significado muito forte, e por não saberem onde os fatos aconteceram. No próximo estudo, nós vamos ver muitos exemplos do contexto sendo aplicado durante o estudo das Sagradas Escrituras. Mais uma ilustração para nos ajudar a entender a necessidade de se aprender a palavra de Deus como um todo e dentro do seu contexto. Conta-se a história de uma vila de cegos e por lá estava passando um circo, e o circo estava anunciando que tinha uma grande atração, que era um tal de um elefante ensinado. E os cegos ficaram curiosos, porque ninguém sabia o que era esse tal desse elefante. Outros animais, eles sabiam, tinham a ideia por tocarem, por terem apalpado o animal. Nem todos eram cegos de nascença, já tinham visto antes. Mas o elefante não, era uma novidade. Então eles ficaram muito curiosos e quiseram conhecer o que era esse tal do elefante. Foram e pediram para o dono do circo para apalpar o elefante, para eles saberem o que era o tal do elefante. Só que se todos fossem apalpar o elefante, ele ia assustar e podia machucar as pessoas. Então o dono do circo mandou eles escolherem 3 representantes. Os 3 mais inteligentes, os 3 que poderiam apalpar o elefante e depois explicar para os demais o que é realmente que era o elefante. Então foi o primeiro, todo emocionado, porque ele ia ser o primeiro daquela vila para saber o que era um elefante. Aí ele foi, pegou o rabo do elefante e foi apalpando o rabo do elefante, sentiu os pelinhos na ponta e saiu gritando e contando: eu já sei o que é um elefante. Elefante é igual uma corda. Eu senti até a ponta se desfiando. Aí foi o segundo. O segundo foi lá e pegou o elefante pela perna. E aí ele pegou, apalpou a perna assim, e aquela perna pesada entrando dentro da areia ali. E ele saiu gritando: não acreditem no que o primeiro disse, o primeiro mentiu para vocês. Elefante é igual o tronco de uma árvore. E aí todo mundo começou a discutir já, né? Não, eu acredito no meu amigo disse que é igual uma corda, então eu vou acreditar nele. O outro, não, é igual o tronco de uma árvore. E começaram a discutir, aí foi o terceiro. Não, eu vou resolver isso. Eu vou apalpar o elefante e nós vamos saber como que o elefante é. Aí ele foi e pegou a tromba do elefante. E o elefante estava bebendo água, então apalpou a tromba do elefante. E ele saiu gritando: não acreditem nos outros 2. Os outros 2 mentiram. Elefante é igual uma mangueira de água. E aí o circo foi embora e a vila se dividiu, né?
Tinha o grupinho que achava que elefante era igual uma corda, tinha o grupinho que achava que o elefante era igual o tronco de uma árvore, e tinha o grupinho que achava que o elefante era igual uma mangueira de água. E eles discutiam até entre si por causa disso. Agora eu lhes pergunto, qual dos três estava certo? Então qual foi o erro que eles cometeram? Não apalparam todo o elefante, eles apalparam apenas uma parte do elefante. Então, eles foram apalpar ou só a perna, ou só o rabo, ou só a tromba, e os três saíram com ideias diferentes. Mas o elefante tinha mudado? O elefante, existe várias interpretações para saber o que é um elefante? Não, ele é esse daqui que vocês estão vendo nessa figura. Mas porque pegaram só parte, saíram com ideias diferentes. Se os três tivessem tirado o tempo para apalpar todo o elefante, eles certamente sairiam com a mesma conclusão. Também no estudo das Sagradas Escrituras, nós temos que ver isso. Porque nós precisamos conhecê-la como um todo, tirar tempo para realmente saber como ela é. Não apenas pegar partes e tirar conclusões precipitadas, mas pegá-la e analisá-la como um todo, até o ponto que possamos entender como ela realmente é, e não como nós achamos que ela é, ou como pessoas têm dito que ela é, mas como ela de verdade ela é. Algumas pessoas até duvidam, dizem assim, mas papel aceita tudo. Papel aceita tudo também, mas ninguém pega o documento do carro e rasga e joga fora, porque papel aceita tudo. Tem valor aquilo, não tem? Dizem que papel aceita tudo, ninguém pega escrituras de casa e põe fogo, porque diz que não tem valor. Tem valor. E agora, quando se refere à palavra de Deus, aí dizem que não tem valor. Claro que tem valor. Existem muitas provas que mostram que ela realmente é a palavra de Deus e é verdadeira. Os fatos históricos relatados ali, o cumprimento das profecias, a harmonia dentro dos livros, e lembra, são 40 autores, em dezenas de livros, escritos num período de aproximadamente 1.600 anos. Não tem como um falar com o outro para combinarem para fazer tudo igual. Tem que ter o dedo de Deus, a mão de Deus. Também nós podemos ver descobertas arqueológicas que comprovam fatos citados dentro das Sagradas Escrituras. Muitas pessoas diziam que nunca existiu uma cidade tão grande como Nínive, que a Bíblia diz sobre ela. Num dos estudos nós vamos ver isso. Só que descobertas arqueológicas acharam uma cidade naquelas dimensões citadas na Bíblia. Existem muitos e muitos fatos que servem como prova que nós podemos confiar no que Deus diz. Nós confiamos no que as pessoas dizem, confiamos em contratos, confiamos em documentos de carro, de casa, mas quando o assunto é Bíblia, aí nós achamos que papel aceita tudo? Tem valor, sim. Foi escrito num papel? Foi. Mas o que tem valor aqui não é o papel, mas o que está escrito. E o que isso vai produzir nas nossas vidas, se nós a entendermos e crermos no que ela diz. Quando você vai construir uma casa, tem algum construtor aqui no nosso meio? Não. Tem algum engenheiro, então? Pedreiro. Servente de pedreiro, então? Alguém que já fez castelinho de areia na praia, então? Bom, então pelo menos. Quando você vai fazer o castelinho de areia na praia, você pega e faz primeiro o quê? A torrezinha lá em cima, a ponta da torre lá em cima? Não, você tem que começar fazendo de baixo para chegar até a torre. Não é assim? Quando se constrói uma casa, você põe o telhado, aí depois do telhado você começa a fazer o resto das paredes e as outras coisas? Não. Você tem que começar pelos alicerces. Se for uma casa de madeira, como é comum em muitos lugares do Brasil, tem que ter aquelas toras embaixo, alguns chamam de cepo, ou esteias, para estarem apoiando a casa. Quando é uma casa de tijolo, tem que cavar na terra, fazer a parte de concreto para firmar bem e depois levantar as paredes, até chegar no teto. E quando nós vamos estudar as Sagradas Escrituras, nós temos que começar do começo também. Não adianta começar do meio ou começar do fim. Nós temos que pegar lá no começo. Então vamos abrir no primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Se alguém não tem Bíblias, eu tenho algumas aqui. Quem gostaria de... Só aqui.
Tem mais alguém que não tem? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E essa palavra Gênesis quer dizer começo ou princípio. Então nós vamos começar a entender a palavra de Deus pelo começo, pelo livro de Gênesis. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo é um número grande. E versículo, número grande que aparece aqui em cima. E versículo é um número pequenininho. Então capítulo 1, versículo 1. Alguém pode ler, por favor. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Vejam só o que a palavra diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Ou seja, quando houve um princípio, Deus já existia. Veja só que no princípio, criou Deus. Então ele tinha que existir antes do princípio das coisas. Todas as coisas tiveram um começo, um princípio. Só que antes do princípio, Deus já existia, porque foi Ele quem fez. Isso nos mostra que Deus, Ele é eterno, ou seja, Ele não tem começo e não tem fim. Deus é eterno. Guardem bem isso. Ele, no princípio, criou tudo, logo Ele já existia no princípio. Outra coisa importante que nós podemos ver aqui é que se ele já existia, se ele sempre existiu, e ele existia antes de haver pessoas, antes de haver comida, antes de haver água, será que ele precisa dessas coisas para existir? Não. Não tinha comida, não tinha água, não tinha nada e ele já existia. Isso nos mostra que Deus ele é autossuficiente, ou seja, ele existe por si só. Ele não precisa de outras coisas, nem de outras pessoas, para poder existir. Ele é autossuficiente. Outra coisa importante que nós podemos ver aqui é que se Deus, no princípio, criou tudo, logo, se Ele fez, Ele tem o direito de quê? De mandar. Ele é maior do que isso também. Quem que é maior, quem que é mais importante? O carpinteiro ou um banquinho? Carpinteiro. Quem que tem direito de mandar, o banquinho ou o carpinteiro? Vocês já viram um banquinho levantar e virar para o carpinteiro? Não me pinta de azul não, porque eu não gosto dessa cor. Eu quero que você me pinte de outra cor. Não, não existe isso. Ele fez. Ele tem o direito de mandar, ele é maior. Uma vez tentando explicar essa diferença entre supremo e soberano, supremo quer dizer que está por cima de todas as coisas. E soberano quer dizer que tem o direito de mandar. Então Deus é supremo e soberano. Supremo, acima de tudo. Soberano tem o direito de mandar. Eu estava tentando explicar isso para uma pessoa uma vez e dando o exemplo do banquinho. Se você faz um banquinho, quem que é maior? Você ou o banquinho? A pessoa, né? Quem que manda? A pessoa. Agora, se você faz uma casa, quem que é maior? Você ou a casa? A casa, olha o tamanho dela. Quando fala de maior, não é maior de tamanho, mas maior de posição. Ele está por cima porque ele fez. Ele é soberano, ele manda, tem o direito de mandar, porque ele criou. No princípio, Deus criou. Deus é supremo, Deus é soberano, Deus é autossuficiente e Deus é eterno. Veja só que no primeiro verso da Bíblia, quantas coisas nós já aprendemos sobre Deus. A palavra para... Uma coisa interessante também que diz ali é assim: no princípio, criou Deus. Não está dizendo no princípio a mãe de Deus. No princípio, o pai de Deus. Ou o vô de Deus. No princípio, Deus. Deus não tem pai, Deus não tem mãe. Deus, ele é eterno. A palavra para Deus aqui no hebraico, então nós vamos estudar agora o contexto linguístico. Qual é a palavra no original hebraico, nessa língua aqui, para Deus? Então essa palavra aqui, que meio que facilitando para o português, é Elohim.
Elohim, para Deus. Agora, Elohim é uma palavra importante porque ela tem uma coisa interessante que acontece nela. Vamos aprender mais uma outra palavra em hebraico. Anjo em hebraico é seraf. E anjos, serafim. Então, para vocês aprenderem bem, vamos repetir. Anjo é seraf. E anjos, serafim. Então, esse im no final é o plural. E a palavra para Deus não é Elohi, Elohim, plural. Mas não está dizendo deuses, está dizendo Deus. Por quê? Porque o verbo está no singular. Elohim criou. Ou seja, em hebraico seria Elohim bara. Deus criou. Deus no plural, criar no singular. Isso mostra para nós que existe realmente só um Deus. Mas que esse Deus, ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas, por isso o nome Elohim. Mas um único Deus, porque o verbo criar, bará, está no singular. Um único Deus, mas existindo em 3 pessoas. Aí algumas pessoas pensam assim, mas como pode? Meu filho, com 4 anos na época, agora ele já tem mais, mas com 4 anos na época me perguntou, mas como que não é 3, pai? Sim, é 3. Mas como que o senhor diz que é um só Deus? Aí ele chegou à conclusão assim, entendi agora. Quer dizer que os 3 juntinhos, ele fez meio assim, os 3 juntinhos é Deus, né? Para uma criança de 4 anos entender, é isso mesmo, filho. Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus, mas existindo em 3 pessoas. A ilustração do triângulo é uma ilustração fraca quando nós pensamos num assunto espiritual, mas nos ajuda um pouco a entender. Quando você olha para um triângulo, ele tem 3 lados. Se você tirar um dos lados, se você tirar esse lado do triângulo, ele deixa de ser triângulo, ele passa a ser somente um ângulo. Se você tira esse lado de baixo, também não é mais um triângulo, é um ângulo. Se você tira esse outro lado, também não é mais um triângulo. Mas os 3 lados juntos formam um triângulo, uma figura só. Também Deus, ele é 3 pessoas, mas um único Deus. Qual o material que Deus usou para criar tudo que ele criou? Se você vai fazer um banco, você precisa de madeira, pregos, um martelo, serrote. Agora, qual o material que Deus usou para fazer tudo? Nada. Isso mostra o poder de Deus. Deus criou tudo do nada. Isso mostra que Deus é onipotente. Ou seja, ele pode fazer qualquer coisa. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. E também mostra que ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Se você vai construir uma coisa, você precisa de uma planta, precisa bolar alguma ideia para fazer um desenho. Isso mostra a sabedoria de Deus. Deus sabe de tudo. E Deus, na sua sabedoria, criou tudo da forma tão bela como ele criou. Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é eterno, é autossuficiente, é supremo, soberano e trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Aí quando diz ali, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando fala da terra, está falando só do planeta Terra? Ou só do elemento seco? Ou está falando de tudo que tem aqui dentro? Árvores, pessoas, animais, está falando de tudo. Quando fala de céus, também fala de tudo. Então vamos ver um pouco como que foi a questão da criação dos seres que moram nos céus. Vamos abrir as nossas Bíblias, um pouco depois do meio, nós vamos para lá só para poder entender esse pedaço. Nós vamos continuar estudando desde o começo. Então vamos para Ezequiel. Você abre a sua Bíblia no meio dela, você vai encontrar o livro de Salmos. Aí você vai um pouco para frente, você vai passar vários livros, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, até chegar, Lamentações, Jeremias, até chegar em Ezequiel. Ezequiel, capítulo 28, verso 12. A Bíblia está falando aqui
de uma pessoa, um ser, que era muito bonito e muito inteligente, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Muito bonito e muito inteligente. Aqui está se referindo ao rei de Tiro, mas nós vamos ver que não está falando simplesmente de uma pessoa, mas de um ser que nós vamos logo, quando a gente vai ler o resto, a gente vai ver que não se trata de uma pessoa comum, mas um ser que tem alguma importância. Vamos continuar lendo. Versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda a pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Está dizendo aqui, usando esse exemplo, essas pedras e tudo, para mostrar que era um ser muito bonito, ilustrar que era um ser muito formoso. Então nós vimos que é um ser muito bonito, muito inteligente, e uma coisa interessante aqui no verso 13, finalzinho, diz assim: desde o dia em que fostes criado. Não é um ser eterno. Não está falando de Deus. Deus é eterno. O único ser eterno é Deus. Esse daqui não, foi criado um dia. Então alguém pode ler agora o versículo 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte do santo de Deus. No brilho das pedras andavas. A Bíblia diz que ele era um querubim ungido. E Deus colocou ele nessa posição. Querubim é tipo uma categoria de anjos. A Bíblia cita, por exemplo, Miguel, cita Gabriel e esse anjo aqui também, que era um querubim. Então não está falando simplesmente de um rei da cidade de Tiro, mas está falando de um querubim, de um ser espiritual que estava por trás daquele rei de Tiro, levando aquela pessoa a fazer aquelas coisas que ele estava fazendo. Esse ser espiritual, que quando foi criado por Deus, tinha a função de ser um querubim, estabelecido por Deus. Vamos ver o que aconteceu com ele. Versículo 14, já lemos, versículo 15 agora. Diz assim, olha, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Desde o tempo em que ele foi criado, ele era perfeito. Ele não era eterno. Deus o fez e Deus o fez perfeito. Mas chegou um dia em que ele se rebelou contra Deus. Nós vamos ver provas, mas chegou o dia em que se achou pecado nele. Vamos ver que tipo de iniquidade foi essa? O que é que aconteceu com ele? O que o levou a ter esse problema? Isaías, é um pouquinho antes. Então, você pega ainda mais para o começo da Bíblia e vai para Isaías. É um livro antes de Jeremias. Então, antes de Ezequiel vem Lamentações. Antes de Lamentações vem Jeremias. E aí, Isaías, capítulo 14, versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva? Como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações? Vejam só o que está dizendo ali, ó, como caístes do céu, como que se tivesse sido lançado fora do céu. E dá o nome desse ser como estrela da manhã. Parece que alguém tem alguma pergunta ali. De onde surgiu o nome Lúcifer? Tá, então a pessoa está querendo saber, a senhora está querendo saber da onde veio o nome Lúcifer. Tá. Aqui está falando que essa estrela da manhã, no hebraico a palavra é Helel, quer dizer a brilhante, ou a estrela que brilha, ou a estrela da manhã. E quando a Bíblia foi traduzida, então do hebraico, traduziram para o grego, o Velho Testamento, e aí traduziram isso tudo para o latim. Então o termo que foi usado para o latim foi Lúcifer, anjo de luz. Daí veio o nome Lúcifer relacionado a esse ser que é a estrela da manhã, ou a brilhante, ou o anjo de luz, mas esse ser
que foi criado por Deus um dia, perfeito, muito inteligente, muito bonito, mas que um dia se rebelou contra Deus. Olha só versículo 13 agora. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. No monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Veja só que ele dizia que ele ia subir acima das outras estrelas de Deus. Quem é que estava acima dos demais anjos criados por Deus? Nós vamos ver provas depois que são anjos. Quem estava por cima de todos os anjos? Deus. Quem estava sentado no trono, ou seja, quem era supremo e soberano que estava reinando sobre tudo? Deus. Ou seja, ele quis dar um golpe de Estado no céu. Ele quis puxar o tapete de Deus e tomar o lugar de Deus. Ele queria sentar no lugar de Deus, ele queria tomar a posição de Deus. Talvez ele pensou assim, eu sou bonito, eu sou inteligente, então por que eu não posso mandar em tudo aqui? Versículo 14 agora, alguém pode ler. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Vejam só como que ele foi arrogante e queria ser igual ao quê? Ao Altíssimo. O problema dele, a iniquidade dele foi que eu quero ser igual a Deus. Interessante que hoje muitas pessoas têm dito por aí que você pode ser um Deus em você mesmo. Você pode ser igual a um Deus. Você pode ser que nem uma gota de água que cai no oceano e faz parte do oceano, você também pode ser parte de um Deus. Mas de onde vem esse pensamento de querer ser igual a Deus? Surgiu com aquele anjo que se rebelou contra Deus. E logo, logo nós vamos ver o nome dele. Verso 15 diz assim: mas será levado à cova, ao mais profundo do abismo. Ele vai ser lançado. Veja só que ele já foi lançado como caístes do céu, lançado do céu. E um dia ele vai ser lançado. Quando fala cova, aqui a palavra no hebraico, vamos ver aqui a língua hebraica, ó. No hebraico é Sheol. E pode ser traduzido por inferno, lugar dos mortos, ou sepultura, a cova. E ele vai ser, um dia ele vai ser lançado no inferno. Vamos ver se nessa rebelião dele, ele foi sozinho ou ele levou mais gente junto com ele. Mais gente não, mais seres, mais anjos juntamente com ele. Então vamos em Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 4. Alguém pode ler? A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Então aqui está falando de um dragão. Nós vamos ver daqui a pouco por que um dragão, por que usou essa figura para dragão. Qual o sentido disso? Por que tinha que ser um dragão? E esse dragão levou com a sua cauda 1/3 das estrelas dos céus. Agora, nós vamos ler agora o 7 e 8 e vai explicar quem são essas estrelas dos céus. Olha só, e houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Nós estamos pegando esse texto, não estamos entrando em detalhes se esse fato aconteceu em qual época. Mas nós estamos pegando esse texto para ver que existia não só Lúcifer, mas existiram outros anjos que seguiram Lúcifer na sua rebelião. Essa figura aqui é só para ilustrar. Não estamos dizendo necessariamente que anjo tem asa, ou que a situação no céu era exatamente assim. Isso é só para nos dar uma pequena ideia de que 1/3 dos anjos seguiram Lúcifer na sua rebelião. E 2/3 continuaram servindo a Deus. Então veja só que fala lá, estrela dos céus, que o dragão puxou as estrelas dos céus, e fala que
o dragão puxou um terço das estrelas do céu, depois fala que o dragão com os seus anjos lutavam. Então nós podemos ter essa conclusão. Então esse querubim, a brilhante, anjo de luz, se rebelou contra Deus. E na sua rebelião ele levou um terço dos anjos juntamente com ele. Agora vai explicar bem claro aqui. Então nós pegamos esse texto aqui não para entrar em detalhes sobre que época que esse fato está acontecendo, mas para ver que um terço seguiu aquele anjo e aquele querubim e ver qual é que é o nome dele agora. Verso 9, alguém pode ler, por favor. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então fala que ele é a antiga serpente, nós vamos entender isso no próximo estudo. Fala que ele era o que também? O diabo e Satanás, aquele que engana todo mundo. Esse é o nome dele. E ele foi precipitado na terra, ele e os seus anjos, aqueles anjos que o seguiram. Então nós estamos falando o tempo todo do diabo. Agora uma coisa que é interessante, quando a gente pensa no diabo, a gente pensa no quê? Um bicho feio, 2 chifres, um rabo grande, um garfão enorme, olha aqui um exemplo aqui, ó, um garfão enorme, né? E grita, segue-me. E quem vai atrás de um bicho desse? Tem alguém que iria? Não. Agora imaginem só um anjo bonito chegando e querendo conversar com você e te dando ideias. Aí muitas pessoas vão atrás. E as Sagradas Escrituras dizem que Satanás se transforma num anjo de luz para enganar as pessoas. Não é porque alguém tem alguma palavra bonita ou uma aparência boa que quer dizer que essa pessoa veio de Deus. Se o próprio Satanás se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. Agora, capítulo 20 de Apocalipse. Eu vou ler o verso 10. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Numa próxima etapa do estudo, nós dividimos esse estudo em várias fases, etapas, para facilitar as pessoas. Nós vamos entender o que é essa besta, o que é esse falso profeta. Isso não nos interessa no entendimento agora. Mas um dia, aquele anjo que se rebelou contra Deus, que é o diabo, ele vai ser lançado no lago de fogo. Vamos separar melhor as figuras aqui. Um lugar onde ele vai ficar lá reinando, é isso? Qual que é a ideia que nós temos? Que o diabo ele vai ficar lá no inferno, tem um caldeirão bem grande, e que cada um que cai lá, ele... Não é essa a ideia? Só que ele não está lá, ele vai ser lançado lá um dia, e olha só como é interessante, ele vai ser lançado e ele vai ser atormentado para sempre. Não vai ficar reinando lá, se divertindo em cima das pessoas. Muitas ideias erradas nós criamos na cabeça por causa de informações que recebíamos, ou desenhos, ou outras coisas a mais, mas nós temos que cuidar, porque ele vai ser lançado um dia para ser atormentado. Mas hoje, ele muitas vezes aparece como um anjo de luz, procurando enganar. E nós temos que conhecer o que a palavra de Deus diz, para não sermos enganados. Por isso que é importante o curso que cada um de vocês está fazendo, para conhecer o que Deus diz, para não ser enganado mais tarde. Voltando em Gênesis, então, capítulo 1, nós fomos lá na frente só para explicar os detalhes da criação dos anjos, que foram seres criados por Deus, perfeitos, e que um deles se rebelou um dia, e na sua rebelião levou um terço dos anjos após ele. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos fazer assim, para relembrar um pouquinho, vamos ler o 1 e o 2 juntos. Olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Veja que está dizendo ali que pairava, não diz que andava e não diz que voava. Porque se dissesse que andava, a gente ia imaginar que o Espírito de Deus tem o quê? Pernas, né? Ou se diz que voava, ia pensar que ele tem asas.
mas está dizendo que ele pairava. Por quê? Porque espírito não tem corpo como nós. Deus é espírito, ele não tem um corpo, ele não tem braço, mão, perna. Algumas pessoas às vezes perguntam assim, mas eu li na Bíblia lá, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Esses são termos que são usados para facilitar o nosso entendimento. Tem uma palavra bem complicada que eles usam para determinar isso, mas não precisamos entender termos complicados. Precisamos entender que usa essas coisas que são normais a nós, para explicar verdades espirituais. Ou seja, Deus ele vê tudo, ele enxerga tudo porque ele está em todo lugar. E o que nós usamos para enxergar, para ver? Os olhos. Então, para facilitar o entendimento nosso, Deus deixou escrito que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Quer dizer, Deus vê todas as coisas. Para exemplificar que Deus está em todo lugar, tem um outro texto que diz assim, o seu trono está no céu, os seus pés na terra. Quer dizer que Deus está em todo lugar. Então são termos que facilitam o nosso entendimento. Mas Deus é espírito. E a palavra no hebraico para espírito é ruach, que é a mesma palavra para vento e a mesma palavra para sopro e para espírito. Ruach. Então Deus é espírito, não tem corpo, não tem pernas, como nós. Versículo 3, alguém pode ler. Disse Deus, haja luz e houve luz. Disse Deus, haja luz e houve luz. Vejam só como é interessante, o que Deus diz. Quando Deus diz algo, algo vai acontecer. Quando Deus fala, algo de bom vai acontecer. Por isso que é importante nós prestarmos atenção no que Ele tem a dizer para nós hoje, através da sua palavra. Porque algo de bom vai acontecer nas nossas vidas. Deus disse, haja luz e houve luz. Algo de bom aconteceu. E quando Deus fala, algo de bom acontece. E se você ouvir o que Ele tem para falar para você, algo de bom vai acontecer na tua vida também. Algumas pessoas criticam a palavra de Deus, dizendo que criou a luz aqui, mas só lá na frente é que criou o sol. Está vendo como está errado? Não. Qualquer pessoa mais esclarecida sabe que a luz, o sol é apenas um luzeiro. Mas que existem muitas formas de luz independentes do sol. Então, nós podemos confiar no que Deus diz, porque o que Ele diz é verdade. Verso 4. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. Tudo que Deus faz é bom. E nós podemos ter essa certeza. E nós podemos assim saber e ter a certeza de que Deus é bom. Tudo que Ele faz é bom, então logo Deus é bom. Tudo que Ele cria, Ele criou perfeito. Quando criou os anjos perfeitos. Que Deus também, nós podemos ver que Deus é puro. Tanto é puro que quando houve a rebelião de Satanás e aqueles que o seguiram, Deus os afastou da sua presença. Deus é santo. Deus é separado de tudo que é errado, de tudo que é pecado. Deus também é justo, porque Ele puniu aquela rebelião e os afastou da sua presença. Esse é o Deus que nós estamos aprendendo. Um Deus eterno, um Deus amoroso e bondoso, um Deus criador, um Deus que é espírito, não tem carne nem osso, um Deus que é autossuficiente, perfeito, puro, santo, supremo, soberano, trino, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, um Deus justo, um Deus onipotente e onisciente. Versículo 6. Alguém pode ler, por favor? 5 primeiro. Versículo 5. Alguém pode ler? E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E foi o primeiro dia. Agora, muitas pessoas dizem, essa palavra para dia é um período. E aí dizem que esse período é de milhões e milhões de anos. Mas tem um detalhe que as pessoas se esquecem. Que a palavra ali se refere a período, tudo bem. Só que Deus especificou o tipo de período, tarde e manhã. Ele não deixou para que nós pudéssemos tirar uma conclusão que poderia ser qualquer tipo de período, mas um período que compreendia uma tarde e uma manhã. Mas não é engraçado citar um dia de tarde e manhã? Porque na nossa mente, no nosso costume, o dia primeiro tem a manhã e depois tem a tarde, não é? Mas nós estamos estudando a Bíblia dentro do seu contexto, e no contexto cultural do povo onde foi escrito, que foi escrito na língua
hebraica. Primeiro eles têm a tarde e depois a manhã. O dia deles começa às 6 horas da tarde e termina nas 6 horas da tarde do outro dia para nós. Então primeiro eles têm a tarde, depois eles têm a manhã. Por isso diz tarde e manhã. Então é um tempo determinado, um tempo específico de 24 horas, compreendendo uma tarde e uma manhã. Verso 6, alguém pode ler, por favor? E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, no próximo estudo, nós vamos ver o que essa camada de água, o que isso tinha a ver, o que essa água tinha a ver com o clima na Terra. O que aconteceu, o que isso propiciava à Terra? Qual a condição que dava aos seres que viviam aqui na Terra? Isso não vai nos ajudar a entender a questão dos dinossauros. Será que eles existiram ou não existiram? Se eles existiram, como nós podemos ver provas, por que um animal tão grande tinha um pulmão tão pequeno e um nariz tão pequeno, que era um nariz do tamanho talvez de uma narina de um cavalo? Como explicar essas coisas? Então, entendendo esses versos daqui para frente, dos 6 em diante, nós vamos poder entender e nós vamos achar respostas para todas essas perguntas. E todos vocês estão convidados para continuarem vendo o estudo e ouvindo o que Deus tem a dizer para nós.